Oi gente, que bom que vocês estão aqui. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é viver esse luto pet, quais as suas maiores dificuldades, né? E também contar um pouquinho da minha vivência, como é que foi a minha vivência e como eu superei, se é que podemos dizer assim, esse processo, né? Como eu passei por isso. Eu já dei entrevista pro Metrópolis uma vez sobre luto pet, acho que foi em 2019, se eu não me engano. E aí depois disso, algumas pessoas me procuram porque fica lá, né, tem o meu nome, elas me procuram no Instagram e aí querem ajuda, né? Então assiste esse vídeo aqui, eu acho que vai te ajudar de alguma forma e pelo menos você vai ter outra experiência, vai ver a minha experiência. Compartilhar a experiência é muito bom. Se você sabe de algum amigo que passou por isso já recentemente ou não, pergunta pra ele como foi, pergunta pra ele se ele hoje já consegue, sabe, levar isso com mais facilidade. E, enfim, fica aí no vídeo, já se inscreve e curte, tá bom? Bom, eu acredito que a parte mais difícil do luto pet seja justamente porque as pessoas elas não vão levar a sério, elas não vão te consolar com a mesma intensidade que aconteceria se você tivesse perdido algum outro ente da sua família, né? Uma pessoa, um ser humano, um avô, um tio, enfim. Então, há muito preconceito, né? As pessoas pensam, sei lá, às vezes você tá há uma semana de luto e a pessoa pensa, tipo, cara, você tá chorando porque o seu cachorro morreu? Nossa, você tá mal, você vai deixar de sair porque o seu cachorro morreu? Não, calma, as coisas não são assim e tudo. As pessoas não entendem o quão eles fazem parte da nossa vida. O Timão morreu com 10 anos, a Dara também com 10 anos. Na verdade, a Dara ainda ia fazer 10 anos, faltava um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho, quase 2 meses. É muito tempo, né? É muito tempo junto, é muito tempo compartilhando os problemas. Eles estão lá quando você tá doente, eles estão lá quando você perde alguém. Eles estão com a gente em muitos momentos cruciais e às vezes são os nossos maiores terapeutas, né? Claro que eles não vão nos curar de nada, mas que fazem presença pra gente de uma forma muito concreta, de fato. E outro ponto, às vezes a gente se sente muito culpado porque eles são seres que a gente não tem como saber de fato, muitas vezes, né? Bom, se algum ente da sua família tá passando mal, ele vai falar: nossa, acordei indisposto hoje, acordei estranho, eu acho que eu vou no médico, o que que você acha? Nossa, olha só, aconteceu isso comigo. Enfim. E muitas vezes os animais não, a depender do animal, ele vai até encobrir isso. Você não vai, sabe, cães e gatos são mais sensíveis no geral. O que acontece? Eles demonstram mais quando estão doentes, né, digamos. Agora, outros animais, como por exemplo aves, répteis, ou animais que são presos mesmo, por exemplo, uma cabra, ela vai encobrir muito mais, você vai demorar muito mais a perceber que tá doente do que um cão, entendeu? Porque eles são presos, então naturalmente ele não vai querer demonstrar isso. A gente demora a perceber muitas vezes e muitas vezes é tarde, como aconteceu comigo, com o Timão. Isso também dificulta muito o processo, porque fica aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que você sabe que você falhou em alguma coisa, que você falhou, enfim, que você falhou. Outro ponto também é a questão de tratamento. A gente tem muita dificuldade com os tratamentos veterinários mesmo, porque não se tem tanta pesquisa, ou muitas vezes é mais oneroso. Uma coisa que é importante saber também, dizer aqui, é que muitos medicamentos, quando eles são da linha veterinária, eles têm impostos mais altos mesmo. Então, o tratamento geralmente fica mais oneroso por conta disso, sabe? Às vezes você não tem a possibilidade de tratar por mais que você queira, ou às vezes chega a um ponto que você tem que abrir mão daquele tratamento porque você realmente não tem mais condições financeiras, ou você já não tem mais condições psicológicas, enfim, é muito complicado. Por toda a questão de a ética ela é diferente quando a gente fala de um cachorro, de um gato, de uma ave, de um papagaio, quando a gente fala de uma pessoa, né? As pessoas, geralmente, elas têm convênio, né? Por mais que seja também oneroso, milhares de tratamentos para, não sei, às vezes para sua mãe, você tem às vezes
um apoio maior do que você teria com um pet, né? Isso também é um fator que dificulta muitas vezes os nossos caminhos, como a gente vai prosseguir com as coisas. Eu nunca passei por algo assim, de ter que decidir, fazer uma eutanásia, por exemplo, que também é o outro ponto, né? Aí eu acho que o quarto ponto, porque o Timão, já vou contar as histórias então pra vocês. O meu cachorrinho tinha endocardiose, né? Ele tinha sopro no coração. Ele tinha que tomar remédio controlado e tudo mais. Ele já tomava, fazia uns 6 meses. A gente também diagnosticou muito tardiamente. E aí ele já tomava remédio, tinha uns 6, 8 meses, se eu não me engano. Não tinha 1 ano, não. Então ele já foi diagnosticado muito tarde, ele já estava com grau avançado. No dia anterior, ele tinha fugido com a minha outra cachorra, a Dara. E eles passaram muito tempo fora. Eles já estavam acostumados a fugir e tudo mais, mas eles passaram muito tempo fora. E aí, fiquei desesperada e tudo mais, eles voltaram, beleza. Só que eu fiquei preocupada com ele, porque quando eles passeiam assim, eles correm mais, eles vão latir na porta alheia, então isso ia gerar um estresse nele, eu sabia. E inclusive eu já estava no 2º semestre da faculdade. Calma, tem muito chão pela frente. Eu sabia que ele ia ficar descompassado, sabe? Eu não lembro se ele já tinha tomado os medicamentos ou não, mas ele chegou, foi normal. E no dia seguinte, ele já acordou muito ofegante. Eu lembro de acordar com ele, assim, muito diferente, sabe? Ele tava muito ofegante mesmo, procurando ar, sabe? E sentadinho assim o tempo inteiro e não conseguia deitar. Eu via que ele tentava deitar e ele não conseguia. Então eu tinha certeza de que ele tava entrando mesmo em um quadro de emergência. A minha mãe achava que não, sabe? Ela achava que tava tudo bem, assim. Acabou de cair uma folha. Ai, aqui. Aí ela achava que tava tudo bem. Aí acabou que eu consegui levar ele pro veterinário. Fomos eu e meu namorado, né, comigo. E chegando lá, tinha um cachorro chegando. Então, entrando bem, a gente pegou ele entrando na portinha. Eu falei, não vamos pra lá não, porque se chegar outro cachorro, ele vai ficar mais nervoso ainda, porque ele não gostava de cachorro. Então, ele ia querer latir pro cachorro, blá, blá, blá. Eu peguei e falei assim, vamos esperar aqui no carro. Daí a gente ficou no carro e já tinha uns 15 minutos mais ou menos. E aí o Timão foi e veio pro meu colo, sabe? Ele procurou o meu colo, assim, e deitou. Eu sabia que ele não tava conseguindo deitar. E aí, na hora que ele deitou, que eu vi que ele ficou mais mole, eu já peguei ele, saí correndo e eu lembro até que tinha que atravessar a rua, atravessei a rua e já entrei já pedindo ajuda, sabia, né, ele tava já mole. Eu falei, ele desmaiou, não sabia mais também o que tinha acontecido. E aí, na hora que foi fazer a massagem, ele já tava com edema pulmonar, né, então saiu sangue pela boca dele. E aí eu já sabia que já tinha ido, sabe, que não ia ter muito mais o que fazer. O veterinário tentou muito a massagem, mas não tinha resposta. E aí eu já tava aos prantos nessa hora, assim. E aí o meu namorado, que eu lembro até que falou pra parar de fazer a massagem, né? E, claro, tentaram fazer as medicações pra reanimar ele, mas não dava mais. E é claro que eu já estava me preparando de certa forma para aquilo, porque ele tinha uma doença crônica e eu sabia que ou ia terminar assim, ou ia terminar com ele doente renal, né? Porque o remédio que ele tomava era meio que nefrotóxico, se é que podemos dizer assim. O efeito compensatório é no rim. Foi também um processo difícil por conta disso, porque todo dia eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser, sabe? Como é que vai ser quando as coisas piorarem, não sei. Tem muito disso também, enquanto a gente está nesse tratamento, enquanto a gente está nesse processo, né? É muito difícil e realmente cada um vai viver da sua forma, dentro da sua realidade, da melhor forma possível, né? A gente tem que pensar nisso também, que a gente faz o que a gente tem condição de fazer. É claro, naquele momento eu fiquei muito ruim, eu acho que eu tinha até uma saída, eu lembro que a gente tinha uma saída. Não lembro mais muito bem o que era, mas eu lembro que aí eu falei pro Gabriel ir, o Gabriel foi, né, o meu namorado. E eu fiquei, eu não tava bem mesmo. Acho que era no dia seguinte, assim, enfim. Mas eu fiquei muito... Era o meu primeiro cachorro, né, eu ganhei ele, eu tinha uns 8 anos. Então, pra mim, realmente foi difícil esse processo.
Eu pensei em desistir da faculdade, inclusive. Porque eu falei, gente, eu não dou conta de cuidar nem do meu, vou querer cuidar dos outros. Tipo, qual é o sentido, sabe? Aí as coisas depois foram se acalmando, eu vi que eu não tinha também muita culpa. Eu lembro que o veterinário falou pra mim que era assim mesmo, que hora ou outra descompensaria. Eu tinha ainda a Dara e a Madonna, eram 3 cães, né? Um macho e 2 fêmeas. E aí cheguei em casa, ainda tinha que olhar para as outras 2 cachorrinhas. E uma delas procurou muito ele, que foi a Madonna, que é a que ainda está com a gente aqui, ela inclusive está ali dormindo. E a que fazia mais companhia para ele, eu não senti assim, sabe, que ela procurou muito. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Então, a Dara é essa mesma. Ela faleceu no ano passado. Foi em 2018, passaram 2 anos. Aí foi a Dara. Ela era 2 anos mais velha que o Timão, então os dois morreram com quase 10 anos. Não sei se eu já falei isso, acho que já, não sei. Com ela foi diferente, foi um acidente. Ela pegou um sapo aqui em casa. Já fazia um tempo que aparecia sapo aqui, mas eles ficavam presos, geralmente, os cachorros. E então era mais fácil de controlar. Eu tentava jogar o sapo pra fora da casa, assim, sem fazer, né, mal pra ele, sem jogar nada nele, eu só enxutava ele. Aí quando foi há um ano atrás, no dia 24 de abril, exatamente um ano, né, porque hoje é dia 23 de abril, tô gravando esse vídeo dia 23 de abril, eu fui viajar e deixei ela e aí ela pegou o sapo. Minha mãe tava em casa, socorreu ela, tentou ajudar da melhor forma possível, mas aí não deu, porque o veneno, a toxicidade é muito alta, né? E ela não resistiu, apesar de que ela foi pro veterinário, a gente levou ela, ficou internada ainda, mas ela faleceu na madrugada. Ela convulsionou várias vezes, segundo a minha mãe, ela, sabe, vocalizou muito. Pensar nisso também foi muito difícil pra mim, porque eu ficava tentando passar mais ou menos como tinha acontecido, se tinha alguma coisa que, sabe, que eu podia ter feito. Mas eu nem tava aqui. Assim, não era questão de um sapo também, porque depois eu fiquei pensando que eu devia matar todos os sapos. Mas não era um, sabe? Sempre aparecia. E aí não tinha muito o que fazer. Eu tentei mesmo me culpar. Eu me culpei porque eu viajei, eu me culpei por várias coisas. Era início de pandemia. Meu namorado tava lá, né? A gente foi pra fazenda, eu fui pra fazenda nesse fim de semana. Meu namorado tava na fazenda, ele não tava aqui quando eu cheguei. Ele ficou lá. Sabe, várias coisas acontecendo, então pra mim foi, nossa, foi muito, muito, muito mais difícil do que o do Timão. Primeiro pela surpresa, segundo pelo contexto que eu tava vivendo. E eu queria me culpar. Eu queria me culpar porque ela era inocente, porque ela era ótima, ela estava saudável, ela tinha 10 anos mais. Os exames dela eram maravilhosos. E demorou um pouco pra eu cair nessa de que não fui eu. Eu também não aceitava não ter ela. Eu não aceitava ter só a Madonna. Já de cara eu falei, eu não quero ter só um cachorro, eu não quero essa casa assim, vazia. Eu não quero, sabe? Foi completamente diferente no do Timão, que eu falei que eu não queria. Foi completamente diferente. No Timão eu falei que eu pensando que eu ainda tenho que passar mais 2 vezes, né? Porque ainda tinha 2 cachorras, olha o meu pensamento. Eu falei, eu vou ter que passar por isso mais 2 vezes ainda, eu não quero mais, eu não quero mais, não quero mais essa faculdade, eu não quero nada. Com ela foi completamente o contrário. A gente tava numa fase muito boa, eu e ela. Pra mim, ainda hoje é muito difícil, porque ela era muito genuína, assim, ela era muito única, sabe? Claro que todos eles são, mas de fato ela deixou uma saudade muito grande, assim. E eu acho que até pela surpresa, né, como eu já falei algumas vezes. Algumas semanas depois eu já queria. Eu falei assim, não, então, já que é assim, já que já aconteceu, eu eu não quero deixar a Madonna sozinha, só a Madonna. E a Madonna é muito. Ela também é mais velha e ela é muito quieta, sabe? Ela é muito mais tranquila do que a Dara era, por exemplo. E aí passava muito despercebido às vezes, sabe? E eu tava achando assim, meio tudo muito triste. Já tinha falta dela e não tinha muita dinâmica na casa. Daí a minha mãe relutou muito, até porque eu imagino que ela tenha sofrido muito no dia, vendo a Dara passar mal, tentar socorrer, né, tentar acalmar.
Isso foi em abril, e aí quando foi em setembro a gente pegou o panda, mas foi contra o aval da minha mãe, não façam isso, porque pode dar ruim, né? Por mais que eu tenha já procurado outro cão, pra mim a Dandara é muito mais uma ferida aberta ainda do que a do Timão. Então não dá pra você falar assim, eu já passei por isso, dessa vez vai ser, sabe, tipo, vai ser mais tranquilo, eu já sei lidar. Não é assim. Claro que, querendo ou não, a gente vai aprendendo, mas é sempre diferente, a situação que você está vivendo é sempre diferente, e a única coisa que a gente pode aprender e levar disso tudo é aprender a se perdoar mesmo, porque a gente faz o nosso melhor, os nossos familiares fazem o nosso melhor, a gente vive dentro da realidade que a gente vive, e a gente tem que fazer o melhor dentro da nossa realidade. Assim, não adianta você querer mover céus e terras se isso não está dentro da sua vida, se você não pode fazer isso. Não tô falando só de financeiro, mas tô falando às vezes de psicológico, às vezes de, enfim, outras energias que tudo isso nos demanda. Uma outra coisa que eu esqueci de falar lá na primeira parte do vídeo, que era dos pontos, e agora eu lembrei contando pra vocês, é que às vezes também a gente vai somando os lutos. Então, talvez o Dandara tenha sido mais difícil pra mim, porque, como eu tava falando pra vocês, e eu lembro que eu assisti a uma palestra de luto, né, antes do Timão morrer. Lembro da psicóloga falar isso pra mim, que era justamente sobre a gente colocar dentro daquele luto outras coisas, outros lutos, entendeu? Você soma algumas coisas e vai colocando ali. Então, às vezes, não necessariamente outro cão, mas às vezes, sei lá, a sua mãe faleceu na mesma época, e aí pra você aquilo te relembra de alguma forma. E aí você vai somando, sabe? Isso também pode acontecer. A gente tem que ter paciência com os processos, tem que ter paciência com o que a gente podia fazer, com o que a gente não podia fazer. Então, gente, é muito importante que vocês compartilhem o vídeo, que vocês se inscrevam, que vocês comentem. Porque assim, se você gostou desse vídeo e acha que mais pessoas poderiam assistir e ajudar mais pessoas, e então o YouTube precisa saber disso para ele poder mandar esse vídeo para outras pessoas, entendeu? Então curte aí, me dá essa força, e um beijo grande pra você.